todos e a todas, começando mais um Conversas Pretas aqui no Rio de Janeiro. Hoje estamos com Natália Braga. Ela vai falar um pouco sobre ela, sobre o trabalho dela, sobre o que ela veio fazer aqui. E, Natália, primeira coisa assim, que eu gostaria de perguntar, assim, qual a sua idade? Assim? Você assim, parece ser nova e tal, faz o que assim, da faculdade? Você está fazendo faculdade, faz o que da vida? Bem, sou a Natália Braga, tenho 19 anos, sou estudante de comunicação social da UFRJ e eu não trabalho, mas eu já estive envolvida com atividades filantrópicas, então, e um pouquinho de iniciação científica. Só que eu vim da área de ciência e tecnologia, de ciências da natureza. Eu fiz boa parte, quase terminei, um técnico em biotecnologia. E foi nesse momento em que eu comecei a lidar com o público através da filantropia. E agora que eu estou no curso de comunicação. Mas filantropia em que, mais ou menos, assim? Foi com visitas a abrigos de crianças. E por ser esse espaço, logo as crianças são negras, mais especificamente na Baixada Fluminense, e a ideia era ter essas atividades de levar brinquedos, de levar presentes, mas se possível também trazer atividades para apresentar o contato com a ciência com essas crianças, para que elas tivessem esse primeiro contato e talvez até despertasse o interesse delas de estar cursando química. Isso parece que foi determinante para você mudar de área para escolher comunicação, no caso. Então, eu sempre quis cursar comunicação social, mas eu sempre gostei também de biologia, então pensei no ensino médio explorar um pouco essa área. Mas essa questão do ensino médio, a forma como isso se deu, foi bom para que eu entrasse em contato com o público, porque foi uma experiência em que houve uma oportunidade de eu fazer uma coisa que eu sempre quis, que é promover algum tipo de retorno de tudo que eu vejo, de tudo que eu aprendo para as pessoas ao meu redor. Sobretudo as que não tiveram condições financeiras e de estudo para ocupar certos locais. E você estudou aonde no ensino médio? No IFRJ, é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de Educação, Ciência e Tecnologia, daqui do Rio de Janeiro, mas que tem espalhado pelo Brasil inteiro. Fica em qual lugar? Esse fica em São Cristóvão. São Cristóvão. É o campus, um dos campos mais antigos do lá, Rio. E lá você já estava habituada a ter uma presença de pessoas negras na faculdade? Não, no caso, na escola? Tinha algumas pessoas negras, mas realmente não era um assunto que foi debatido por questões curriculares. As próprias aulas de História e Humanidades, elas sempre eram colocadas, de certa forma, para escanteio, vamos dizer assim, mas foi a partir de uma professora da instituição, branca, de filosofia, que eu tive o primeiro contato com a valorização da estética e da cultura negra. Da filosofia de filosofia da instituição. Eu nem cheguei a ter aula com ela, mas o contato com as palestras que ela promovia e essas coisas fizeram com que eu me interessasse. E no caso da UFRJ, assim, você é cotista ou você não é cotista? Quando você entrou, assim, como que foi essa questão dessa presença negra dentro da universidade? Então, até chegar o momento do vestibular, eu não só entrei a partir das ações afirmativas, enquanto estudante de escola pública, tanto quanto negra, eu fiz questão de frisar isso no meu Facebook, das minhas redes sociais, porque esse momento de entrada na universidade a gente realmente divulga, e eu fiz questão de dizer que eu era cotista, porque eu mesma vi naquele momento, passando pela página, uma pessoa branca que ingressou e que colocou lá o print, né, uma foto da tela, que acabou mostrando que ela tinha selecionado uma vaga que não era destinada a ela. E na época, apesar de eu ter a consciência racial, de já estar começando a pensar sobre isso, eu ainda não tinha contato com grupos onde eu podia expressar essa minha descoberta. Então essa pessoa, acabou que ela não foi denunciada, ela está cursando até hoje, e só de falar nisso, fica essa sensação de impotência. Você está em qual período da faculdade agora? Estou no segundo período. Está no segundo período. Uhum. E assim, como que foi assim a sua... Você quer contar um pouco sobre a sua história, a sua família, para
para te dar uma área assim, mais técnica, depois você ir para uma área mais na área de comunicação, assim. Conta um pouco assim desse seu, vamos dizer, da sua bagagem, assim, seja cultural, seja familiar, seja educacional. Bem, a minha família, em questões profissionais, a minha família acredita bastante no ensino técnico e nos cargos públicos. E esse ensino técnico está bem voltado especificamente para a questão de cuidados, para a questão da enfermagem, com grande ênfase para as mulheres. Então, da minha família materna, eu sou a segunda, no máximo terceira pessoa que ingressou na universidade e uma das primeiras a ingressar numa universidade pública, se não a primeira. E aí a família do meu pai já está mais voltada para essa questão do serviço público. E dentro de casa, eu não tive contato com religiões de matriz africana, com a própria temática da negritude, nunca foi abordada em casa. Então, quando a gente fala dessa questão de tornar-se negro, sou estranho, né? Mas foi uma coisa que aconteceu comigo. A partir desse momento, com o contato da professora, por volta dos meus 16, quase 17 anos, foi que eu tomei consciência de que eu era negra. Por algum motivo, eu tentava ignorar isso na minha vida. E aí, dentro da faculdade, você participou de algum coletivo? Participa ou tem diálogo com algum ou não? Então, eu estou no segundo período da UFRJ agora, mas eu cursei pouco mais de um mês na PUC. Estando na PUC, eu tive contato com o coletivo Nuvem Negra. Na UFRJ, eu tenho contato com o coletivo Carolina de Jesus, só que o Carolina de Jesus atua mais aqui no centro da cidade do Rio, no IFIX. Eu estudo em Botafogo, na Zona Sul. E especificamente sobre o meu curso da comunicação social, o contingente de alunos negros está aumentando e sempre houve essa invisibilidade, o racismo. A gente tem histórias, dores que foram compartilhadas nesse momento onde a gente decidiu fazer a nossa primeira reunião. Então a ideia é que a gente forme um coletivo lá. Já estamos trabalhando para isso. Houve essa primeira reunião na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. E parece que você tem um vlog, né? Você é vlogueira, assim. Fala um pouco disso, assim, como que isso surgiu, assim, já é muito tempo? E você fala o que sobre? Então, eu brinco com os meus amigos que eu fujo desse título de blogueira, mas que agora eu realmente vou aceitar isso, esse posicionamento. Eu reconheci que é importante, enquanto aluna de comunicação e tudo mais, porque é a questão da falta de representatividade e tal. A princípio, é porque eu passo muito tempo online e eu gosto disso, de falar sobre mim, então eu decidi fazer esse vlog. Geralmente, eu falo na primeira pessoa, eu tenho muito isso de falar na primeira pessoa, e falar sobre assuntos que eu acredite que vale a pena tornar a público. Então, eu uso essa ferramenta de vídeos. Aí você fala o quê? Sobre o que, assim, especificamente? Assim, qual é o... Teve alguns impactos, tal, as pessoas te procuram e tal, te mandam mensagem, perguntam e tal sobre os assuntos. Quais são os assuntos mais polêmicos ou que mais chamam a atenção para as pessoas? Então, a princípio eu falei, no caso, sobre histórias do meu próprio Facebook, só que acabou que teve uma ocasião onde eu postei um tutorial de turbante. E foi aí que outras pessoas começaram a surgir, sobretudo no YouTube. Mas eu já falei sobre questões referentes sempre a o que é ser mulher negra e o que é ser mulher e ser mulher negra. E juntando esses dois, como eu tenho essas experiências com o meu corpo, com a minha sexualidade, com o meu modo de ver as pessoas, o modo de me ver. E sempre trazendo essas histórias, mas fazendo um comparativo. Né? Falando sobre mim, eu sempre parto desse princípio de que eu pensava de uma forma e hoje eu penso de outra, e eu acho importante trazer isso para outras pessoas, para que elas se identifiquem e também tragam informações. Não é só uma questão de postar os vídeos, mas postar os vídeos e saber o que as pessoas têm a dizer sobre ele, o que eu posso aprender. Eu também gosto disso. Não é só a visibilidade, mas o diálogo com as outras pessoas. Tem um termo que se utiliza bastante aí agora, assim, dentro dessa juventude negra e tal, chamado
tombamento, lacração e tal. Você pode explicar um pouco, assim, segundo a sua visão, o que é esse tombamento, o que é essa lacração, assim, pra gente? Então, eu decidi até mesmo pesquisar sobre isso. Aí volta sobre a questão da universidade. Como dentro da universidade os saberes das pessoas negras não surgem, não são recomendados, toda vez que eu tenho um trabalho, eu tento racializar a temática desse trabalho. Então, eu decidi falar sobre a questão da geração tombamento. Agora, especificando... O que é essa geração tombamento? Acho que tem bastante gente que não entende. A geração tombamento seria pessoas como eu, né, que realmente fazem uso dos cabelos coloridos e das roupas e que usam as redes sociais como um modo de se impor fisicamente, né, em relação à estética negra e também de postar textos e de trabalhar isso, né, o corpo e a vivência, acho que mistura bastante os dois. Só que, por outro lado, dentro da própria comunidade negra, as pessoas criticam dizendo que não só de estética, né, não é só com a estética que a gente vai conseguir as nossas demandas. Mas hoje eu acredito muito nessa abordagem junção dos dois. Então, existem evidências... Tombamento e lacração são semelhantes? Ou não? Tombamento, sim, né? O tombamento mais específico tem a questão da música da Carol Conká, né? Que é a referência sobre o tombar, a música dela. E a lacração, eu acredito que surgiu mais da gama de palavras, né, do dialeto do público LGBT, que aí veio. Mas tombar e lacrar, resumidamente, são a mesma coisa, que é, vamos assim, traduzir para arrasar. Entendi. Então, existem algumas festas assim, específicas que essa comunidade preta jovem tem frequentado, que são mais conscientes e tal. Você sabe, assim, algumas dessas festas? Você costuma frequentar? Eu conheço, assim, a Baticu e tem outras festas também, outras referências que vão também nesse sentido, que é o próprio Afrofunk. Afrofunk, Baticu? O Afrofunk não é uma festa, né? Vamos chamar assim, de coletivo de mulheres que também trabalham com o corpo e com a estética. E, por incrível que pareça, eu não frequento. Você não frequenta? Eu não frequento. Entendi. É até uma coisa assim, né? Porque eu posso ter essa imagem lacradora e de tombar, mas, por outro lado, eu não converso com isso no sentido de preferência musical mesmo. Eu ainda estou tentando ver como é que eu me saio em relação a isso. Você acredita que, então, o movimento de cotas acabou colocando várias pessoas pretas dentro da universidade e acabaram criando novos movimentos, novas expressões, novos termos, novos linguajares, por causa disso ou não? Sim, até mesmo o uso que a gente faz do que a gente aprende na universidade na internet. As pessoas criticam essa questão do textão, né? O textão está fortemente ligado às pessoas do tombamento. Mas as pessoas do tombamento, elas não falam só sobre si. Elas falam sobre si, elas trazem os textos da universidade e promovem um diálogo que eu acho incrível e necessário. A nossa demanda é entre a universidade e a sociedade. E eu acho que é justamente essa mudança que a gente está trazendo. E é por isso também que eu acredito na questão do vídeo. Até o fato de eu me afirmar blogueira e finalmente aceitar isso é justamente por entender que a gente tem um potencial muito grande de dialogar com as mídias e com a universidade, de trazer coisas novas que de certa forma toda hora é deslegitimada. A gente mesmo às vezes diz, eu acho que quando a gente diz que as pessoas do tombamento elas não podem ser levadas a sério, eu acho que por outro lado a gente está justamente querendo reafirmar o quanto que elas fazem não tem valor, mas tem muito valor, sim. Entendi. E, tipo assim, sua questão profissional, então qual você tem um sonho, qual é o seu objetivo? Isso está ligado diretamente com a questão da comunicação? E aí, o que você pensa, assim, para o seu país, para o futuro, assim, o que você vê, assim, agora com esse movimento todo, com toda essa movimentação, tipo assim, para a gente ir para os encaminhamentos finais, o que é visionário para você? O que você vê? O que você enxerga para esse movimento à frente? Eu não consigo separar a minha atuação profissional do meu envolvimento com as causas negras e eu tomo isso, inclusive, como um desafio para eu me tornar empreendedora, para eu acreditar que eu posso estar na televisão, que eu posso... Por que não? Eu não posso ter a minha emissora, por que eu não posso ter a minha rádio? Porque também tem a questão de a gente partir para a ação, não só esperar que
os meios que já existem, a gente conseguir um espaço. Não, a gente pode fazer o nosso próprio espaço. Então, eu acho que acreditar nessa formação, no espaço elitista e no nosso poder de criação, eu acho que com isso dá para fazer muita coisa. Então, aí a gente termina aqui essa edição do Conversas Pretas. Essa foi Natália Braga, né? Vocês vão ver lá no link, lá ela vai postar um link lá do vlog dela. E é isso, até a próxima edição. Muito obrigado. Obrigada.